Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlon aqui para a gente dar início na nossa transmissão de Operação Sentinela Polícia Penal do Ceará. É, meu irmão. Tá pensando o quê? Aqui tem tudo, meu irmão, viu? Bom, gente, é isso, ó. Carreiras policiais, essa blusa que é top demais. Ó, até afastar aqui o microfone, merece, né, cara? Olha essa blusa, velho, como é top, velho. Carreiras policiais do Objetivo, né? Todo evento que eu vou, tá, pessoal? O pessoal acha que a gente aqui, é professor, não sei o que, deve ganhar tudo. Irmão, eu ganho sim muita blusa, mas eu compro também muita blusa porque é muito massa, cara, as blusas do Objetivo. Fala aí pra mim nos comentários se é ou não é massa essas blusas do Objetivo. É top demais, velho. Tá aqui, ó. Certo? Essa daqui, claro, eu ganhei, né? Mas eu tenho outras, ó. Tá aqui, ó. Até vem na sacolinha do Objetivo, tá? Tem até a loja do Objetivo aí, pessoal, com canecas, com um monte de coisa. Que inclusive também eu tenho várias canecas. Eu acho que eu tenho umas 4 canecas que eu comprei também. E bacana, o Objetivo dá algumas para nós, tá, pessoal? Antes que depois que o lacrador, né? Porque às vezes aparece. Ixi, não dá nem pros professores. Claro que eles dão, né? Mas é óbvio, é uma caneca, uma blusa, 2 blusas ali. E a gente aqui ganha. Compra ali mais, porque, cara, é massa demais, cara. E a qualidade do produto, né? Das blusas, das canecas, do Objetivo é massa demais. Se você comprou, né? Essas blusas, ou você já participou de alguma missão, você tem certeza, eu tenho certeza absoluta, você vai dizer, cara, minha roupa é massa, minha blusa é massa, a caneca é massa, a squeeze é massa, cara, eu tenho tudo do Objetivo, além de professor, sou um fã pra caramba do Objetivo, tá certo? Então, vamos lá dar início à nossa Operação Sentinela da PPCE, Polícia Penal do Ceará. Fechou? Se você está comigo, eu espero que sim, meu amigo, tá? Deixa aí o seu nome no comentário. Qualquer dúvida, fique à vontade para me perguntar no Instagram, @proflourivalkerlan. A gente pode tirar a sua dúvida. Mas hoje nós escolhemos algumas questões batendo todo o edital, claro, obviamente o último edital da Polícia Penal do Ceará, tá certo? E eu vou te apresentar algumas coisas dentro desse dessa nossa encontro de hoje, beleza? Fechou? Eu vou ficar um pouquinho pequenininho aqui para vocês, vou ficar aqui no cantinho, tá bom? E aí eu vou te mostrar o que é que tem dentro desse nosso material que tá bem completinho, tá certo? Bom, nós temos aí, como nós estamos acostumados, o nosso sumário. Dentro desse sumário nós vamos ter uma introdução, depois nós temos questões e nós vamos ter o gabarito, tá certo? Quando eu clico aqui em introdução, ele já vai direto para cá para nossa introdução, onde eu dou aquele nosso alô inicial. E aí a gente vai falar do último edital da Polícia Penal. Na informática, nós tivemos ali, pessoal, deixa eu só colocar aqui a minha canetinha. Pronto. Nós tivemos ali na informática, certo? 6 questões. Dentro de cada questão valia 0,5 e o total 3 pontos no final das contas, né? O problema é que a informática foi a disciplina que mais derrubou os concurseiros no último concurso da Polícia Penal. E sabe por quê, pessoal? Porque a galera não deram o devido valor para a informática. Essa é a maior verdade. E tem gente assim, eu estudei. Não estudou. Não estudou. Se tivesse estudado, no mínimo, você acertaria 3, 4 questões. O mínimo era 3. Ou seja, você faria o mínimo que a banca estava pedindo. Eu diria que se você estudou, você deve ter acertado umas 5, certo? E tem gente, muita gente, que gabaritou. Tem uma questão lá da última prova que eu consideraria assim difícil. Se você não acertar, tudo bem. Então, 5 questões é aquela quantidade boa que provavelmente quem fez garantiu aí a aprovação, tá certo? Eu teve gente, né, que acertou muito de direito, muito de português, mas fizeram só 2 de informática. E aí, meu irmão, é pau. É pau, não tem para onde correr, porque a banca tem 50% de chance, aliás, 50% de acertos. Deveria ter feito e o pessoal não fizeram. E aí, meu irmão, tomou pau. Não tem para onde correr, velho. Não tem para onde correr. O jogo da banca era esse. Colocaram poucas questões, pontuação baixíssima para cada questão de informática, mas foi importantíssimo no final das contas. Olha só que noção é essa. O que eu quero te passar com isso? O que eu quero que você entenda com isso? Eu quero que você se ligue
que a informática ela é importante sim, e que ela aparece nas provas de concurso para reprovar você. Isso mesmo. Professor, como assim? Você está dizendo que ela vai me reprovar? Eu estou dizendo que ela aparece nas provas para reprovar. Não estou dizendo que ela vai lhe reprovar. Se você está aqui comigo no Objetivo, eu tenho certeza que você já assistiu várias e várias aulas minhas aqui no Objetivo, tá certo? E eu trago muito conteúdo aqui de informática de todos os sentidos, em toda a parte da disciplina de informática. Ou seja, a gente consegue ver todo o edital dessa banca. E se você está aqui no Objetivo, eu tenho uma matriz teórica, né? O pessoal participa aí do Objetivo Play, o pessoal participa aí de curso fechado, né? De um só concurso, enfim. A gente tem uma matriz aqui completa, tá? Para te ajudar. Em teoria, certo, pessoal? Em teoria. Às vezes as pessoas não têm base e já querem passar para o outro nível. Às vezes a galera não tem base nenhuma e já querem saber o que é o segurança da informação, o que é que faz a segurança da informação, o que é uma confidencialidade. Me diga aí em teoria o que é a confidencialidade. As pessoas não sabem nem a base. O que é uma criptografia? Pô, não sei nem o que é a segurança básica da informação. Como é que eu vou saber o que é criptografia, né? Ah, e tem um Rancer. O Rancer é um tipo de malware que criptografa, mas você não sei nem o que é criptografia. Como é que eu vou entender o que é que criptografa, o que é que não é? Então a maioria das pessoas elas estão preocupadas em pouco tempo ter tudo e a maioria das pessoas não se preparam com antecedência, que é o que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Eu estou te preparando com antecedência para um concurso que vai vir e que vai vir forte, certo? Eu tenho certeza absoluta que vai ser um dos concursos aí mais concorridos. Vai ser um dos concursos que mais vai atrair pessoas de todos os estados. Por quê? Porque a Polícia Penal paga bem. Polícia Penal paga bem, muito bem no estado do Ceará, tá certo? E aí isso atrai várias e várias pessoas. Só você que ainda não prestou atenção que isso é importante. Mas como que eu me preparo para isso, professor? Bom, você se prepara com antecedência, beleza? Não adianta de nada você querer se preparar quando chegar o edital. Não adianta de nada você querer se preparar quando estiver faltando um mês. E muita gente, acredite em mim, muita gente faz isso. Muita gente, cara. O que nós estamos tentando fazer aqui, por isso que nós chamamos esse evento de Operação Sentinela, é justamente para que você entenda o quão é importante você estudar com antecedência. Mas muita gente não tem essa mentalidade. Eu quero que você mude essa mentalidade a partir de hoje. Diga aí, escreva aí no chat. Eu vou mudar a minha mentalidade a partir de hoje. Eu vou mudar a minha mentalidade a partir de hoje. Escreva aí no chat, tá bom? Sabe por quê? Porque quando você fala, seu cérebro vai começar a entender que isso é importante. Quando você anota, você começa a entender, o seu cérebro começa a entender que isso é importante. E você meio que faz um compromisso com você mesmo. Certo? Então, coloque isso na cabeça de vocês. É importante estudar com antecedência, justamente para garantir a aprovação. Quem quer ser aprovado? Diga eu aí. Diga eu quero ser aprovado. Diga aí. Sabe por que vocês estão dizendo isso? Ah, eu quero ser aprovado. O que você está fazendo neste exato momento para ser aprovado? Ah, professor, não estou estudando não, estou esperando sair o edital. Já sabe que vai tomar pau, filho. Você já sabe que vai dar ruim. Você já deve ter feito alguns concursos, já viu o quão é ruim você chegar no dia da prova, você olhar para a questão e não entender nada. É ruim. Agora, quer ver um bom? Imagina você estudar, chegar no dia da prova e ver uma pegadinha. Irmão, você vai rir igual criança. Vai dar abrir aquele sorriso. Aqui tem uma pegadinha. E aí você vai, o cara lá, o fiscal vai olhar para você e vai dizer assim, meu irmão, esse bicho aí tá pescando. Tá escutando alguma coisa. E eu digo isso porque eu fiz isso. Eu digo isso porque aconteceu comigo, tá certo? De eu chegar lá, estudar e tudo mais. Inclusive, pessoal, teve uma prova da Polícia Civil do Ceará, para quem não sabe, né? Eu fui lá só para fazer a prova, só para fechar a prova. E aí os caras estavam tudo doido. Cara, meu irmão, como é que você vem para cá só para fazer a prova de informática? Irmão, eu vim para provar para os meus alunos que é possível você gabaritar informática. Se você estudar na forma correta, se você caminhar da forma correta, se você tiver um norte correto, é super possível. E eu fui só para provar. Porque tem muita gente que fala, mas não prova. Eu vou lá e provo. Eu tô lá fazendo a prova. Eu tô junto com vocês. Até depois da posse. Até hoje eu tenho alunos que falam comigo que já passaram concurso. Pessoal, é centenas de pessoas que já passaram em concurso.
que estudaram informática comigo. Eu tenho pessoas que estudaram 3 meses e conseguiram assistir de 10 questões acertar 7 questões na Polícia Civil do Ceará, por exemplo. E aí? Será que a falta é minha? É do objetivo? Ou é sua? Onde é que está o problema? Você tem que ver isso daí. Planejar. São 6 questões que caíram na última prova. Os assuntos nós vamos ver agora. Olha os assuntos que caíram na última prova. Conceitos e fundamentos básicos de informática, que caem em tudo que é concurso. Conhecimento de utilização dos principais softwares utilitários. Quando ele fala software utilitário, aqui a gente já pode trabalhar a divisão de softwares. Por exemplo, o software básico é aquele que é necessário para o computador funcionar. O que é necessário para o computador funcionar? O sistema operacional. Software básico é o sistema operacional. Inclusive, dentro aqui do nosso... Deixa eu só dar uma olhadinha conferindo aqui. É isso mesmo, Windows 7, papá. Pronto. Inclusive, aqui, pessoal, eles vão poder te cobrar vários sistemas operacionais. Ele cobrou o 7 e o 8.1. Mas eu acredito bastante que eles vão querer cobrar aí o sistema Linux, né? Que cai muito aí. E tá caindo muito também, recentemente. E também vão querer cobrar o Windows 10 ou o Windows 11. Certo? Eu acredito mais no Windows 10. Tá, Orival. E quando ele fala em software utilitário, quer dizer que é útil para o sistema operacional. Não é para o usuário em si, é para o sistema operacional. Vamos dar um exemplo. Os compactadores de arquivos, ele é útil para o sistema operacional, porque ele vai compactar arquivos, vai diminuir o espaço, o armazenamento. O desfragmentador de disco, o limpeza de disco, o antivírus, o próprio Windows Defender, ele é um software utilitário. Agora, se a gente está falando do que é para o usuário, aí nós chamamos de software aplicativo. O que é um software aplicativo? São os navegadores. É o Word, é o Excel, é o PowerPoint, é o Writer, é o Calc. São todos esses programas. Então, eu quero que você tenha noção do que é a divisão. Quando ele falou ali, os principais softwares utilitários, ele pode trabalhar em cima de uma questão falando sobre o que é software básico, o que é software proprietário, o que é software, o que é software utilitário e o que é software aplicativo. São os tipos de software, certo? Inclusive ele diz aí para nós, ó, compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus, todos esses faz parte, tá certo? Terceiro ponto, ele traz sobre identificação e manipulação de arquivos e backup de arquivos. Bom, saber identificar os arquivos é você entender sobre o que é, por exemplo, uma extensão de arquivo. MP3, MP4, AVI, WMV, JPG, que é de imagem, PNG, que é de imagem, PDF, que é um arquivo de documento portátil. Então, você identificar que tipo de extensão é aquele arquivo. O Word tem doc ou docx, o Writer tem ODT, o Excel tem XLS, XLSX, já o Calc tem ODS, o PowerPoint tem PPT, PPTX, já o Impress ele tem ODP, tá certo? Então cada um vai ter a sua extensão. Isso é a forma de você identificar. Manipular é quando, por exemplo, você tem aqui um arquivo no seu computador e quer passar para o pendrive. Você clicou nesse arquivo, foi lá, arrastou e jogou. Vai fazer uma cópia, vai mover, ele vai criar um atalho. Tá, e se eu quiser criar um atalho, e se eu quiser criar uma cópia, e se eu quiser recortar esse arquivo e botar só em um lugar, é possível? Qual é a tecla que utilizamos? Isso é a manipulação de arquivos. Aqui basicamente ele fala sobre explorador de arquivos, certo? O problema é que muita gente não tem essa base, meu filho. Fica difícil você estudar. Aí fica perdido, estuda na doida, na tora, como dizem os meus alunos aqui da unidade de medida socioeducativa onde eu trabalho. Sim, eu trabalho na unidade de medida socioeducativa, para quem não sabe. Trabalho ensinando menores infratores a sair desse mundo. Os caras cometeram uma infração que você sabe que é menor, não comete o crime, né? Ele comete uma infração e eu trabalho dando aulas para essa galera. Eu dou aula de informática tentando fazer com que eles pensem de forma diferente, para que eles abram portas para ele. Certo? É bonito esse trabalho, certo? Eu acho muito bonito porque eu ajudo não só a mim, mas como eu ajudo a sociedade a ter um mundo diferente e ajudo eles a pensar diferente. Porque na mente deles é só aquilo. E olha que doido, cara. Eu tô aqui ajudando você a sair do momento de estagnação que muitos aí provavelmente estão, sabe? Como o Lucas Neto fez aí recentemente. Você quer sair do CLT para ganhar uma carteira preta, sair da azulzinha para pretona? Você quer?
Se ter certeza que você quer isso, você tem que ralar, meu irmão. Você tem que brigar por isso. Você tem que lutar, manter a consistência todo santo dia. Mas, professor, como que eu consigo isso? É só ver as nossas aulas aqui no YouTube. Se você tá liso, lascado, como tem muitos por aí, cara, o YouTube aqui no Objetivo tem todo dia aula. E você desperdiça. Você desperdiça. Olha que interessante. Será que o problema é não ter a aula? Será que o problema é não ter dinheiro? Ou o problema é você não querer? É você inventar desculpas diariamente. Qual que é o problema? Pensa aí. Periféricos de computadores. Bom, quando ele me fala periféricos de computadores, nós vamos entender dessa parte sobre o que é um periférico de computador. Vamos lá. Um mouse é um periférico de computador. O teclado é um periférico de computador. A canetinha que eu estou escrevendo neste exato momento com a minha mesa digitalizadora é um periférico de computador. Um monitor é um periférico de computador. Uma caixa de som, uma impressora, um scanner, uma impressora multifuncional, tudo isso é um periférico de computador que eu conecto à máquina, certo? Ok, professor. Periférico fica como se fosse uma parte externa. E aí ele basicamente vai me cobrar o quê? Ele vai querer saber se o mouse é um periférico de entrada, se o mouse é um periférico de saída, se o mouse é um periférico de entrada e saída, que nós chamamos de híbrido. Beleza? Basicamente é isso que ele quer saber. O mouse é o quê? Entrada. O teclado é o quê? Entrada. Ele envia informação para a máquina. Por isso que é um periférico de entrada. Basicamente, ele quer que você conheça os periféricos. É isso. E quer que você diga que é uma aula básica. Quando você vai fazer o primeiro curso de informática, você aprende isso aqui. Inclusive, eu ensino para os meus alunos na unidade de medida socioeducativa. Só para você ter noção. 5. Ambientes operacionais. Certo? O que é ambientes operacionais? Ele me falou de uma forma bem aberta. Mas embaixo ele colocou 5.1. Utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e o Windows 8.1. Fechou? Tranquilidade. Utilizações de editores de texto. Ele me cobrou o Word e o Writer. Você pode esperar, gente. Vai aparecer o Word e o Writer. Pacotes de suítes de escritório. Como que nós chamamos isso aí? Suíte de escritório. Pacote suíte de escritório. Ou um ou outro. Ou Microsoft Office ou LibreOffice. Quando vê os dois, é mais louco ainda o bagulho. Por quê? Porque você tem que estudar os dois e vão ter diferença. Eles vão querer pautar em cima dessas diferenças. Certo? Eu vou lhe dar um exemplo. Para alinhar à esquerda a tecla de atalho, no Word é Ctrl Q. Certo? Já no Writer é Ctrl L. Percebeu a diferença? Eles vão querer tocar em cima disso. Os ícones, na maioria, né, eles são bem parecidos. Eles lembram do Word e do Writer. Eles lembram, mas não é definitivamente. Se a gente for colocar aqui como banca IDECAN, que é o que acredito que vai ser a banca da Polícia Penal do Ceará, tenho quase certeza absoluta. Se a gente colocar ela, a banca IDECAN, ela gosta de cobrar ícones e ela gosta de cobrar teclas de atalho. Ah, professor, não sabia. Pois é. Aí temos o Microsoft Excel e nós temos o LibreOffice Calc, planilhas, né? Você já sabe que isso é certo. Temos também o PowerPoint. Temos também a utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook. E aí eu acredito que na IDECAN eles vão trazer o Thunderbird, que é o outro programa de e-mail. Traz sobre o que é internet, intranet, busca e pesquisa. Isso aqui está em tudo que é concurso. Navegador de internet, ele me pediu Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Eu acredito que no próximo ele traga o Microsoft Edge, que é mais atualizado, certo? Segurança da internet, vírus de computadores, spyware, malware, phishing, basicamente ele quer que você saiba dos programas. E transferências de arquivos pela internet. Basicamente, gente, aqui esse material a gente vai estar focando mais nas questões, beleza? Então, por isso que eu dei ali uma instigada ali no começo, mas só para que você entenda da necessidade da informática nos concursos. Todo concurso bom tem informática. Todo concurso bom. Se o concurso não vier informática, é ruim. Pode ter certeza. Tem gente que fica pistola com isso aí. Mas bora lá. Vamos falar sobre os nossos conceitos, né, e fundamentos básicos de informática e os periféricos de computadores, tá? Beleza, professor. Sendo que eles podem me cobrar desse formato aqui que eu estou trazendo para vocês, ó, sobre memória. A memória do computador também é conhecido como memória principal
ou memória de sistema, responsável pelo armazenamento temporário de dados e de instruções utilizadas pelos dispositivos periféricos. Olha onde é que ele foi puxar isso aí. Isso tem dentro do assunto 1 e assunto 4, faz parte dessa questão, certo? Basicamente, o que é que ele quer saber aqui? Na hora que ele falou que é uma memória temporária de dados, você já vai lembrar que nós temos uma memória de acesso aleatório. Toda vez que você abre um programa no seu computador, ele está em funcionamento no seu computador, você já fica ligado que a memória RAM é a responsável por isso, certo? O computador, você abriu o computador, ligou o computador, você foi lá e abriu um programa, está funcionando na memória RAM, certo? Se eu apertar a tecla Ctrl Shift ESC, vocês vão ver aqui os desempenhos do meu gerenciador de tarefas. O que é o gerenciador de tarefas? O gerenciador de tarefas, ó, que é esse programinha aqui, muito bacana, ele vai me dizer quanto de memória está sendo utilizado aqui, beleza? Então, por exemplo, agora, neste exato momento, está utilizando, de meus 16 GB que eu tenho, ele está usando 5 GB. Cara, e quase que eu não tenho nada quase aberto aqui, eu só estou basicamente o programa aqui de transmissão e o programa e o Microsoft Edge que vai tá mostrando esse material para vocês. Basicamente é isso. E ele está usando 5 GB aqui de RAM, certo? Ou seja, o que é essa memória de temporária de dados que é utilizada pelos dispositivos periféricos? Estamos falando da nossa memória RAM, beleza? Que é onde coloca ali os programas, né, como a gente pode dizer, é onde coloca os programas que estão funcionando naquele exato momento. Deixa eu só abrir aqui só um detalhe, pessoal. Tá? Só um instante. Só pra gente ver um negócio aqui. Professor, eu tô curtindo a sua aula. Você tá gostando, irmão? Não esqueça de deixar o seu like, de comentar. Eu tô sempre esperto aqui com cada assunto, tá? Obviamente, pessoal, o pessoal quer dizer assim: ah, pessoal, é isso, é gravado, não é gravado, é ao vivo, não é ao vivo. O pessoal fica doido nos comentários. Cara, preste atenção. Às vezes a gente não vai ficar olhando nos comentários que a gente perde o foco e eu tenho um tempo para fazer isso aqui para vocês. Eu tenho um tempo para mostrar tudo isso aqui para vocês. Então eu quero mostrar o máximo de conteúdo, tá? E que pouco importa se é ao vivo ou não. Aqui, às vezes o pessoal, é porque não tá falando o nome. Meu irmão, não é rádio não, irmão. O cara pensa que é rádio, mas tem que ficar mandando alô, 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 fulano, alô, Beltrano. Que isso, velho? Não é rádio não, galera. Então, vamos prestar atenção. É rádia, né? Como de outro, não é rádia não, certo? Não é rádia não. Então, claro que sempre que pode, que a gente tem um pouquinho de tempo e tal, para dar atenção, a gente dá. Mas o que vale aqui é o conteúdo. O que eu tô te passando aqui é o conteúdo. Uma abertura de mente, uma abertura de visão. Para você, meu aluno, para você gabaritar informática, para você passar no seu concurso, tá certo? Show? Aqueles que querem realmente, eles não reclamam, eles estudam. Não fica de mimimi, nem blá blá blá. Ah, é isso, ah, é aquilo. Ah, se fosse assim. Ah, se fosse assado. Ah, se tivesse isso. Ah, se tivesse. Eles reclamam. Eles nem agradecem. Tem muitos que nem agradecem as aulas ao vivo que nós fazemos aqui. Tem muitos que nem agradecem as aulas gravadas que são colocadas aqui. Tem muitos, ó. É como se fosse uma obrigação. Não, é uma obrigação do curso. Os caras não têm nem a humildade de agradecer. Dizer, professor, obrigado. Objetivo, obrigado. Lucas Neto, obrigado. Tem gente que não tá nem aí. Mas enfim, cada um, né? Sabe o que faz. Estamos aqui pra tentar abrir tua mente, abrir teus olhos. Fechou? Bora lá. Próxima questão. Segunda questão fala sobre os tópicos 1 e tópico 5.1 sobre sistemas operacionais. Diz o seguinte: uma pasta compactada é um tipo de pasta que pode ser utilizado para armazenar arquivos diminuindo o seu tamanho, economizando assim espaço nos dispositivos de armazenamento. Sobre esse tipo de pasta e seus arquivos, assinale a alternativa correta. No Windows, é possível selecionar arquivos e usar menu de contexto no Windows Explorer para criar esses arquivos. Olha aí, ó. No Windows é possível selecionar arquivos e usar o menu de contexto no Windows Explorer para criar esses arquivos. A primeira pergunta que muita gente me faz: o que diacho é menu de contexto?
Quando eu falo para você ter uma base, é justamente isso. Cadê o menu de contexto? Onde é que está isso? Certo? Presta atenção. Aqui é o mouse. O mouse tem o botão esquerdo e tem o botão direito. Menu de contexto é quando você clica com o botão direito do mouse. Fechou? Clicar com o botão direito do mouse nos arquivos selecionados. Depois, você vai lá, clica com o botão direito, tá certo? E aí sim, você pode enviar esses arquivos para ser compactados. Beleza? A letra A tá muito bonita. O que você tem que entender? Base. Se você não sabe o que é menu de contexto, você não vai matar a questão. B. No Linux, esse tipo de pasta não pode ser criado. Nada a ver, velho. Pode ser criado, sim, senhor. C. Somente pode ser compactado arquivos de texto. Nada a ver. A compactação pode ser de qualquer arquivo, certo? O que é a compactação? É juntar vários arquivos em um só. E não importa a extensão. Ele junta tudo num lugar só. Com isso, quando eu compacto, o nome já está dizendo, compactar. Certo? Compactar quer dizer a gente diminuir o tamanho. D. O nível de compactação é sempre de 50% do tamanho original dos arquivos. Errado. Não tem uma porcentagem X, Y, Z. Não existe isso. Beleza? Qualquer tipo de arquivo pode ser compactado, menos os arquivos do tipo PPTX. Nada a ver mais uma vez. A alternativa, então, correta é a alternativa letra A. Bom, se eu pegar aqui, pessoal, deixa eu só ver se eu consigo aqui mexer nisso aqui. Só um instante. Beleza. Se eu pegar aqui esse arquivo, selecionar esses dois arquivos e clicar com o botão direito do mouse, enviar para tá ali, pasta compactada, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai zipar, vai criar um ponto zip, uma extensão .zip dos arquivos, ó, teste compactar, certo? O que foi que ele fez aí, gente? Ele criou, certo? O teste compactar.zip. Ele criou isso aí, tá, pessoal? Então, o que acontece aí dentro desse nosso material? Bom, acontece simplesmente que quando você seleciona os arquivos, clica com o botão direito em enviar para, ele vai compactar. Inclusive, gente, isso só foi questão de prova. Qual é a extensão quando você clica no menu direito nos arquivos, clica em enviar para pasta compactada, qual é a extensão de arquivo? E a extensão é a padrão do Windows, que é .zip. O Windows, quando você faz nesse formato, é .zip. Professor, mas eu tenho uma WinRAR, que é um outro programa. Dá certo também eu fazer? Compactar com WinRAR? Dá. Certo? Dá também. Sendo que não dessa forma de enviar para. Beleza? A questão está dizendo, no Windows, é possível selecionar esses arquivos e usar o menu de contexto no Windows Explorer para criar esses arquivos. Sim. Alternativa letra A de aprovação. Show de bola, galera. Questãozinha muito boa. Agora vamos para essa nossa terceira questão, que fala sobre identificação e manipulação de arquivos. Considere a série de procedimentos que João executou no Windows do seu notebook. Vamos lá. João foi lá, conectou um pendrive que aparece no explorador de arquivos do Windows, identificado como Kingston E2. Beleza. Então ele foi lá, colocou um pendrive. E o computador reconheceu como E2 contra barra. E o nome do. E aí é assim, é a unidade, né, que está o pendrive. Beleza? E2 contra barra. No explorador de arquivos, ele visualizou o conteúdo que está em C2 contra barra. Beleza. Então, C2 contra barra. Nessa pasta, selecionou o arquivo tarefas.txt. Clicou no mesmo com o botão direito do mouse. Então, vamos lá. O cara pegou esse arquivo, clicou com o botão direito do mouse. No menu pop-up, ou também chamado de menu de contexto, que também é padrão, aberto pelo explorador de arquivos, clicou na opção enviar para e no menu subsequente, escolheu
Kingston é 2 pontos. Após essas operações, assinale o ocorrido com o arquivo C2 pontos, empresas, barra, contra barra escolhas, contra barra tarefas.txt. Beleza? Ah, professor, tranquilidade. E aí, cara? E aí? Hã? E aí, bicho? Você vai de quê? De A, de aprovação, de B, de bênçãos, de C, de Cristo, de D, de Deus ou de E, de esperança? Você vai de quê aí, irmão? Fala pra mim. Professor, não entendi o que ele quis fazer. Gente, simplesmente ele pegou, enviou o arquivo tarefas.txt para o pendrive. Algo que estava no computador, ele clicou com o botão direito e enviou para o pendrive. O que é que aconteceu com esse arquivo? Ele foi mantido e copiado, porém colocou dentro dessa pasta aqui toda? Ou ele simplesmente foi mantido e copiado e só colocou dentro do pendrive? Ou ele foi mantido e copiado como aí deu um nome todinho disso aqui, ó. Certo? Cara, e aí? Aconteceu o que, meu amigo? Aconteceu o quê? O óbvio. Toda vez que você manda um arquivo para unidades que são diferentes, o que é que acontece com essas unidades? Unidades diferentes, quando você envia esses arquivos, principalmente no formato que ele utilizou, ele vai copiar. Se ele vai copiar, significa que ele vai manter o arquivo no lugar e vai copiar para o outro lugar que ele vai, que é em E2 pontos. Quando eu cliquei ali, ele só falou E2 pontos. Então, gente, ele vai jogar dentro de E2 pontos e não com um monte de coisa, como está dizendo aqui na letra A ou como está dizendo na letra C. Nada a ver ali o final, nada a ver ali o final. Vai ficar só dentro o nome do arquivo tarefas.txt, vai ficar aqui. Tarefas.txt. TXT, pessoal, para a gente treinar, a IDECAN gosta, né? Vamos aproveitar, que eu acredito muito que seja ela. TXT é uma extensão do bloco de notas por padrão, mas que a maioria dos programas, edição de texto, consegue visualizar arquivos TXT. Beleza? Então, o arquivo TXT ele é utilizado em qualquer programa editor de texto. Muito bacana, né? Alternativa, então, gente, só mais uma vez. B de bênçãos. Fechou? Quarta questão, vamos lá. Na nossa quarta questão diz o seguinte. João preparou um documento no Word 2010 com tabelas e imagens e precisa passar esse arquivo para edição adicional em outro setor da sua empresa. Como esse outro setor utiliza o LibreOffice Writer, a opção natural de extensão de arquivo a ser enviado é... Então vamos lá, vamos recapitular. Deixa eu colocar aqui na tela menor. Eu tava lendo aqui na tela maior, aí quebrou, né, professor? Aí você quebra nós, tá? De qualquer forma, gente, você pode estar baixando o material aí na descrição, tá bom? Então dá para se acompanhar tranquilo. Mas bora lá. O João foi lá, preparou um documento no Word. Tinha tabelas, tinha imagens. Mas ele precisa passar esse arquivo para edição adicional em outro setor da empresa. O problema é que nesse outro setor é utilizado o programa LibreOffice Writer. Outro programa, outra suíte de escritório, né? A opção natural de extensão do arquivo a ser enviada é... Bom, CSV ele é utilizado em planilhas, certo? Que é separado por vírgulas. .x, esse T, pessoal, vocês vão lembrar de template. O que é template, professor? Template, pessoal, deixa eu apagar que ficou feio. Template significa modelo, tá? Template significa modelo. Então ele acha que é melhor colocar em um modelo. Por isso que tem .tx. HTML, galera. HTML é uma página da web. Página da web. Beleza? Fechou. ODT. T, você vai lembrar de texto. Certo?
Fica mais fácil. E aí o ODT é justamente a extensão que é usado pelo programa Writer. Essa alternativa correta, letra D de Deus, certo? E TXT, como eu já falei para vocês, é a extensão do bloco de notas. Bloco de notas. Fechou, galera? Tranquilidade? Lindo demais. Por isso a alternativa correta. Ele queria para que funcionasse lá no outro setor. Então, para ficar melhor para esse outro setor, né, ter acesso, é muito melhor ele colocar no que dizemos ali na extensão do próprio Writer. ODT, por isso a alternativa D de Deus. Fechou então? Quinta questão. Vamos lá. No Microsoft Word, a orientação da página é um recurso de configuração de página adequado para permitir a alternância entre os modos. Fui rápido demais? Vamos de novo. No Microsoft Word, a orientação da página é um recurso de configuração de página adequado para permitir a alternância entre os modos. Letra A, recuo e espaçamento. Letra B, cabeçalho e rodapé. Letra C, A4 e carta. Letra D, linha e coluna. Letra E, retrato e paisagem. Bom, pessoal, para quem não sabe, existe aí dois modos de orientação, certo? Da página. Como ele mesmo fala, ele é um recurso da configuração de página. Ele fica na guia layout da página. Beleza? Fechou. O que acontece? As orientações nós temos duas. A que está no modo vertical, nós chamamos ela de retrato. A que está no modo horizontal, nós chamamos ela de paisagem. Beleza? Fechou demais, professor. Fechou, tá lindo, maravilhoso, cara. Não tem pau de correr aqui, filho. Não tem pau de correr, filho. Ok. Então nós temos retrato, paisagem. Ele quer saber sobre o quê? Ele quer saber justamente sobre a orientação de página. Professor, e a orientação de página que existe é qual? Retrato e paisagem. Logo, a nossa alternativa correta é a alternativa letra E de esperança. Fechou? Professor, até agora está parecendo que está fácil. Né? Para muitos está fácil, para outros está mediano. E tem gente que pode estar achando difícil, gente. Vocês não sabem. Então, cada um no seu nível. E a gente deve lembrar que tem que respeitar. Eu não estou falando nem uma pessoa respeitar a outra. Eu estou falando do seguinte. Você deve respeitar você mesmo. Todo dia você conseguindo aprender uma coisa, você vai conseguir chegar num nível grande. Agora, se você deixar para o último dia, aí, irmãozinho, sinto muito. Vai te atrapalhar muito. Vai te atrapalhar demais. Tá certo? Então, vamos manter a nossa pegada diariamente. Consistência. É isso que você precisa ter para passar no concurso. Beleza? Tamo junto, tá, pessoal? Qualquer coisa, quem gostar de mais dicas, se estiver procurando mais dicas, me segue no Instagram, @proflorivalquerlo. Também não esquece, né, de seguir o próprio Objetivo, pessoal. Tá bom? Se você ainda não segue, segue lá o Instagram do Objetivo. Fechou? Vamos lá. Vamos para a nossa sexta questão. Considere a utilização do software Excel 2016. Ao digitar em uma célula igual ABS 22 mais 10 vezes, abre parênteses, menos 8, fecha parênteses, dividido por 2. Meu irmão, o cara vai olhar um negócio desse daí e vai dizer assim, meu irmão, que doideira é essa daí? Que loucura é essa daí, meu filho? Que acha isso, professor? Então, né? Então, e aí? O que vocês acham que é isso aí, galera? O que vocês acham que é isso aí? Bom, primeiro vamos ver isso aqui, ó. O que é ABS? ABS, nós vamos dizer que ele é absoluto, tá? Mas o que ele faz isso? Bom, ele vai trocar o sinal. Supondo que esse resultado aqui dê negativo, certo? Ele vai trocar e vai deixar o sinal positivo, beleza? Então não importa se der negativo a minha resposta. Sempre, se eu colocar o ABS antes, né? Sempre o ABS ele vai deixar em positivo. Fechou? Beleza. Basicamente, o que eu tenho que fazer aqui, professor?
Aqui você também tem que seguir o que nós chamamos de precedência de operação matemática. O que eu faço primeiro? Bom, lembra que quem está dentro de parênteses tem uma prioridade. Então, primeiro eu resolvo quem está dentro de parênteses. 22 mais 10, 32. Vezes menos 8 dividido por 2. E aí, professor, já faço logo? Porque aqui eu tenho um menos 8, certo? Dividido por 2. Fechou, pessoal? Tranquilidade? Tranquilidade. Por isso que eu tenho isso aí tudo. Ok? Ok. Fechou, professor. Então, o que acontece aqui? Como eu tenho isso, o que é que eu faço primeiro? O que é que eu posso fazer primeiro para resolver essa questão aqui? Eu vou resolver logo 32 vezes menos 8. Eu vou pegar o 8 que está dividido por 2. O que é que eu faço primeiro aqui? Pode ser a multiplicação primeiro, ou pode ser ali a divisão depois. Pode ser, tá, pessoal? Pode ser. Então, por exemplo, quando você vai pegar aqui, deixa eu abrir aqui a calculadora para a gente fazer cálculo, né? Que eu não sou nem professor de matemática para ficar fazendo cálculo, né? Então, dá 256. 256 dividido por 2 dá 128. Porém, eu tenho que lembrar que esse resultado é negativo, tá, pessoal? Esse resultado aqui é negativo, tá bom? Porque tá menos 8 ali, ó. Ok? Mais com menos. Lembra lá aquele negócio? É isso aí mesmo. E aí o que acontece? Vai dar menos 128. Sendo que eu estou usando, cara, o ABS. E o que foi que eu acabei de falar para vocês? Que a função ou fórmula ABS, ela torna isso positivo. Professor, então, se está tornando positivo, tanto faz estar ali negativo, se tem menos, se tem mais, sempre vai dar um resultado positivo. Eu só tenho que fazer as contas. Correto, professor? Correto. Por isso que a alternativa correta dessa questão é a alternativa letra E de esperança. Por quê, professor? Olha aqui, nós fizemos os cálculos, pessoal. Deu 128, certo? Sem o sinal, claro. Sem o sinal. Se eu colocasse aqui o sinal, ele ia dar menos 128. Sendo que eu já estou contando com o ABS. O ABS ele transforma isso em positivo, em absoluto. Fechou? Tranquilidade demais, irmão. Questão 6, então, falava sobre o nosso Calc, LibreOffice Calc. Vamos para mais uma. Questão de número 7. A questão de número 7 fala do tópico 7, que é sobre Microsoft Excel e LibreOffice Calc. Vamos lá. O que é que diz a questão de número 7? Considere a figura a seguir que representa o conteúdo de 3 células do LibreOffice Calc aberto e funcionando em condições ideais. Na célula A3, um técnico obteve um intervalo em dias entre as datas contidas nas células A1, data inicial, e A2, data final. Para isso, ele utilizou a função. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui o Excel, né? Ele está falando no Excel ou no Calc? Bom, ele está falando no Calc, né? Deixa eu só abrir aqui o Calc para vocês. Vocês vão perceber, pessoal, que o Calc ele é basicamente a mesma coisa do Excel, ó. A mesma coisa que eu digo na parte de baixo aqui. Aí vai mudar aqui o quê? Os menus, a forma como cada um vê. Beleza? Mas vamos supor que eu coloque aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui 15 do 12 2023, certo? E vou botar aqui 15 do 12 de 1987, beleza? Se eu quero saber quantos anos tem nisso daqui, eu posso igual a 2 menos a 1, certo? Mas ele vai ficar assim, ó. Certo? Olha aí a diferença, pessoal. Olha como é que ele vai ficar. Esse menos esse ficou isso aqui tudo. Certo? E aí, professor, não fica legal, porque eu quero saber como é que funciona isso daqui. Eu quero saber em dias, ou em meses, ou em anos. Eu quero saber isso daí, essa diferença. Porque se eu só fizer isso daqui, não vai dar. Certo? Se eu fizer, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo aqui. 01 do 01 do 2023, 05 01 do 2023, beleza? Se eu fizer esse menos esse, eu consigo ver 4,
Beleza, que fica fácil para nós. Mas numa conta grande assim, não vai dar para fazer isso. E aí, professor, o que a gente faz? Bom, é por isso que existe algumas funções que justamente vai nos dar esse valor de forma mais correta. E eu posso escolher se é em dias, em meses ou ano. Tá certo? Então, por exemplo, que função é essa? Existe uma função que é chamada de data diff. Ele pede, olha como é que é a estrutura da função. A data diff, ela pede a data inicial, ponto e vírgula. A data final, ponto e vírgula. E ele quer que eu diga o intervalo. O que é intervalo? Certo? Ele fala, ó, intervalo a calcular pode ser D, que é dia, M, que é mês, e aqui entra, né, o pulo do leão, né? O pulo do lion, certo? O que é o pulo que o pessoal fala o pulo do gato, né? Mas como a gente aqui já passou do gato, a gente está se transformando no leão, certo? A gente fala o pulo do lion. O que é que diz aqui o pulo do lion, pessoal? O pulo do lion, ele vai dizer D, dia, mês, M, e ano em inglês, que é year, começa com Y, certo? Então você já entende que esse dia ou mês ou ano, eu tenho que vai ser em inglês. E mais um detalhe importantíssimo, ele deve aparecer entre aspas. Entre aspas. Então, se eu quero saber o ano, eu digito Y, porque é em inglês, Y, year, certo? Então, data diff inicial, final, vai dar 36 anos, tá, pessoal? Para quem não sabe, dia 15 é a data do meu aniversário e essa é a minha idade que eu vou estar fazendo nesse ano. Fechou? Pessoal é velho, né? Experiente, rapaz, experiente. Que isso, negócio de velho, rapaz. Experiente, tá bom? Beleza, qual que é a função mesmo, hein? Qual que é a função mesmo, hein, galera? Vamos lá? Qual que é a função? Data diff. Data diff. Fechou? Beleza, data diff. Ele quer saber os dias. Logo, como ele quer saber os dias, ele usou de days. Certo? Você vai sair daqui aprendendo até inglês. De month, que é mês. E de years, que é anos, tá certo? Dias, meses e anos. Professor, você é louco. Ó, você vai sair daqui dessa live e dizer assim, olha, eu aprendi informática, mas aprendi inglês também, cara. Sair 3 palavrinhas tá na minha cabeça, tá? Fechou? Tranquilidade demais, por isso que a nossa alternativa correta, data diff, tá certo? Data diff e que tem o D ali no final. Beleza, pessoal? Data diff. Já, por que tá dando errado aqui? Ah, porque eu tirei ali o ano final. Fechou? Tranquilidade, então. 7ª questão resolvida com sucesso. Pessoal, achei meio complicada. Bom, essa é uma questão que realmente ela complicaria para muitos. Tenho certeza absoluta. 8ª questão. 8ª questão, nós vamos falar sobre o tópico de PowerPoint. Com relação às funcionalidades do software PowerPoint Microsoft aí 2019, assinale V para afirmativa verdadeira e F para afirmativa falsa. Para iniciar a apresentação a partir de um slide que esteja em modo de edição, deve-se executar o atalho de teclado Shift mais F5. E aí, galera? Será que eu vou ter que executar o atalho Shift mais F5? E o melhor, qual que é a diferença entre eles? Eu quero deixar bem claro. Ó. Se você estiver falando do primeiro slide, se a banca estiver falando primeiro slide, ou seja, do slide inicial, apresentação desde o início, é só F5. Se a banca estiver falando do slide que eu estou atual, ou também chamado de slide atual, tá certo? É Shift mais
F5. Beleza? Shift mais F5. Então, ó, essa daqui está verdadeira. Para realizar a verificação ortográfica, a verificação e correção ortográfica do documento, deve-se pressionar o ícone ou, como alternativa, pressionar a tecla F3. Errado, né, galera? Errado. Rival, por quê? Galera, anota aí uma coisa que é padrão, tanto faz o programa, se é o Impress, se é o PowerPoint, se é o Word, enfim, a tecla para fazer a verificação e correção ortográfica, desculpa, é a tecla F7, tá certo, pessoal? Tecla F7, não é a tecla F3, por isso falso. Os ícones são exemplos existentes na faixa de opções do software que podem ser empregados como tipos de transição na elaboração e configuração das apresentações de slides. Bom, o que seria a faixa de opções? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando você abre o PowerPoint, vocês vão ver na parte aqui de cima as guias, página inicial, inserir, desenhar, design, transições. Vocês vão ver várias guias, ó. E vão ver os grupos aqui abaixo, ó. Abaixo, área de transferência, slides, fonte, parágrafo, desenho. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo que tem guia e grupo, é chamada de faixa de opções, certo? É chamada de faixa de opções. Por exemplo, nós temos aqui o verificador, verificação ortográfica. Então, a alternativa aí, ó, F7, justamente para mostrar para você. Os ícones são exemplos existentes na faixa de opções do software que podem ser empregados como tipos de transição na elaboração e configuração das apresentações de slides. Então, existem vários exemplos, né, vários ícones ali que podem ser utilizados para isso. Beleza? Por isso, verdadeira nossa alternativa correta, letra B de bênçãos. Fechou? Bacana. Essa questão é muito boa. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 9. Beatriz enviou um e-mail para os destinatários M1, M2, M3, da seguinte forma. Vamos lá. Para M1, CC significa, pessoal, ó, CC, para quem não sabe, significa com cópia. Tá? Com cópia. Anota aí. CC com cópia. E CCO com cópia oculta. Beleza. Então, a Beatriz, ela enviou um e-mail para os destinatários M1, M2 e M3. Está correto concluir que... Bora lá. M1 não sabe que M2 recebeu o e-mail. Pessoal, quem está em para consegue ver quem está em com cópia. Beleza? Quem está em com cópia consegue ver quem está em para. Fechou? Quem está em CCO consegue ver quem está em com cópia e consegue ver quem está em para. Beleza? Porém, eles, quem está em para, quem está em com cópia, não consegue ver quem está em CCO. Ou seja, perceba que só o CCO vê, mas o para e o CC não vê ele. Então, para todos os efeitos, o M1 e o M2 não veem o M3. Fechou? Ok. B. M1 sabe que M3 recebeu e-mail. Não, M1 não sabe. Beleza? M1 não sabe. Vou até fazer o seguinte. Na setinha que vai do CCO, eu vou colocar na cor vermelho, certo? E vou colocar para cá, ele consegue ver. Para cá, ele consegue ver. Percebo que ao contrário, não. Ok? M1 sabe que M3 recebeu e-mail? Não. M1 não sabe que M2 recebeu e-mail? Sabe sim. M2 sabe que M3 recebeu e-mail? Não, também não. M2 sabe que M3 recebeu e-mail? Não. M3 não sabe que M2 recebeu e-mail.
M3 sabe que M1 recebeu o e-mail. Lembra que eu falei para vocês? Verdade alternativa, letra E de esperança, questão de número 9. Fechou? Tranquilidade. Muito bacana, cara, essa questão de... inclusive, gente, essa é uma questão que cai bastante, tá? Sobre cabeçalho, né? De e-mail. Cabeçalho de e-mail é muito importante, cai direto. Vamos para a nossa 10ª questão. Vamos lá. Na 10ª questão diz o seguinte. No Microsoft Outlook, caso o usuário receba uma mensagem enviada para ele com cópia, olha aí, ó, com cópia CC, para outros dois destinatários e proceda com o comando responder. A mensagem será respondida. Então vamos lá. Vamos lá. Existe um cabeçalho de e-mail de, certo? Existe o cabeçalho também para. Existe o cabeçalho CC. E existe dentro do cabeçalho o CCO. Ele me disse o quê? Vamos lá. Ele me disse que alguém, fulano, ou seja, o meu remetente, enviou uma mensagem para ele, certo? Para ele. E CC, né? E para ele, com cópia CC para outros dois. Então vou chamar de outro 1 e outro 2. Beleza. E proceda com o comando responder. Tá. Qualquer um que está em para ou que está em com cópia, se clicar na opção responder, vai responder quem? Somente o remetente, certo? Quando eu clico em responder, eu respondo somente ao remetente, ou seja, quem me enviou a mensagem, quem está dentro do cabeçalho na parte de. Fechou? Então, tranquilo. Apenas aos destinatários em CC. Quer dizer, apenas aos destinatários em CC. B. Ao remetente e aos destinatários em CC. Ao remetente e aos destinatários em CC. Oxi. Neste caso, presta atenção. Se ele fizer isso, ele vai estar clicando em responder a todos. Apenas ao remetente. Lembra lá? Show de bola. Seria a nossa alternativa. Por quê? Porque ele clicou em responder. Pessoal, lembrando que qualquer um que clicar em responder, qualquer um, sempre vai mandar mensagem somente para o remetente. Qualquer um que mandar, sempre vai mandar mensagem ao remetente somente. Por quê, professor? Porque ele clicou só em responder. Se ele clicasse em responder a todos, então todos receberiam. Quem estava em de, quem estava em para, e o outro 2, vamos supor que o outro 1 respondeu a todos, recebia o de, o para e o outro 2 que estava em com cópia. Fechou? Respondeu a todos. Então a alternativa correta, letra C de Cristo, sem mais. Muito boa essa questão, muito boa. 10ª. Conceitos de tecnologias relacionadas à internet e intranet. Bom, vamos lá. No que se refere aos sistemas operacionais, pacote Office, navegadores e rede de computadores, o item que se segue. A internet é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais por enlaces de comunicação e comutadores, em que o TCP, que é o protocolo de transmissão, e o IP, que é o protocolo de internet,
são dois dos protocolos mais importantes. Está certo ou está errado essa questão? Hã? Galera, lembra lá, a nossa internet, ela é baseada numa pilha de isso aqui é muito básico, tá? Pilha de protocolos TCP/IP. O que a questão está falando justamente? Que esses são os dois protocolos mais importantes. E a questão está certo. Por que, professor? Já está certo. Bom, porque ela está me dizendo que TCP e IP na internet ela interconecta e quais são, né, esses comandos, esses protocolos importantes. Quem são os protocolos importantes? TCP/IP, o TCP, desculpa, e o IP, juntando os dois. É a nossa pilha de protocolos da internet. Fechou? Por isso que a alternativa é certa resposta. Tranquilidade demais, né, irmão? Se você estiver gostando desse nosso encontro aqui da nossa aula, não esquece de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza que hoje você vai abrir sua mente, sua visão. Eu sempre falo, fica comigo até o final. Fica comigo até o final que você vai aprender muito informática. Você vai gabaritar a informática e depois vai só me agradecer. Eu tenho certeza absoluta, tá? E aí prospere, irmão. Vai lá, dê o melhor para sua família, tá certo? E é isso que a gente sempre fala aqui no Objetivo. O Lucas, ele sempre toca nessa tecla. Eu quero que você prospere, eu quero que você saia da onde você está e vá para outro nível, vá para outro patamar. Eu quero que você cuide melhor da sua família, eu quero que você dê o melhor para sua família e nós aqui como professores queremos isso também para você. Tá certo? Tamo junto? Tamo junto ou não tamo? Tamo junto. 12ª questão. Vamos lá. Na 12ª trazemos aí os tópicos, né, relacionados ainda à internet, intranet, busca e pesquisa. Essa é muito tranquila. Diz o seguinte: em informática, cookies são aqueles com o tamanho padrão de 4 megabytes. Não, galera, o cookies ele tem um tamanho de 1 kilobyte. É bem pequenininho os cookies. São criados automaticamente pelo Windows. Não, nada a ver. B. Arquivos criados apenas com o programa do Word. Não, nada a ver. C. Arquivos de log que mantém registro de todos os usuários que se conectaram ao computador, inclusive, meu irmão, nada a ver, nada a ver. Isso não é cookies, isso não é cookies. Agora D. Arquivos de informações pequenos quanto? 1 kilobyte, geralmente. 1 kilobyte, geralmente. Que são enviados para o computador do usuário quando ele visita um site na web. Alternativa letra D de Deus. Esses cookies, pessoal, eles personalizam a navegação do usuário. Tá certo? Por exemplo, imagine que você gosta de acessar o site do Objetivo com zoom a 70% no seu computador. Você faz isso uma vez, você fechar o navegador, abrir novamente, ele já entende que você quer abrir aquele site a 70% de zoom. Ou seja, os cookies é quem faz isso, ele personaliza essa navegação sua. Fechou? Tranquilo? Então é isso, 12ª letra D de Deus. Vamos agora para a nossa 13ª questão. O endereço web é composto por uma sequência de nomes que caracterizam o protocolo, o serviço, o domínio e o arquivo acessado. Esse endereço também é chamado de quê, meu irmão? Cara, tá, que moleza é essa, hein? Olha, protocolo, serviço, domínio, e o arquivo acessado. Sim, vamos supor aqui, barra, certo? Barra ppce. Beleza? .html. Olha aí, ó. Protocolo, serviço, domínio e o arquivo acessado. Nós estamos falando tudo isso daqui é o quê? Isso aqui tudinho é o quê? É o que nós chamamos de Uniform Resource Locator. Ou seja, uma URL. Letra D de Deus. Não é protocolo,
não é o subdomínio ou serviço, não é a pilha de protocolos TCP e nem é o domínio. Cara, ele está falando lá para ti. Ele quer saber como é o nome disso. É a nossa URL sem mais, pessoal, sem mais. 14ª. Nessa 14ª questão, ele também está trazendo sobre o tópico 10, que diz o seguinte: as empresas podem oferecer diversos serviços via web para seus clientes e fornecedores por meio de uma tecnologia de rede de computadores que permite o compartilhamento de dados, serviços e aplicações mediante a autenticação segura. Assinale a opção que corresponde a essa tecnologia. Então, vamos lá. Empresas, a empresa, vou botar aqui a empresa, certo? A empresa, fechou? Que podem oferecer diversos serviços via web para seus clientes e fornecedores. Então aqui a minha empresa, ela fornece informação para clientes e para fornecedores, certo? Quando ele me diz assinar a opção que corresponde a essa tecnologia, ou seja, uma tecnologia de rede de computadores que permite o compartilhamento. Ele está falando que tipo de tecnologia de rede de computadores, ou seja, ele quer saber qual é o tipo de rede que tem aqui, que está sendo mostrado. Beleza, pessoal? Basicamente é isso que ele quer saber, tá? E que tipo de rede é essa, professor? Bom, eu quero que você lembre que existe ali vários tipos de rede, né? Vamos lá. A gente tem a internet, que é uma rede pública, aberta, qualquer pessoa pode acessar. A gente tem a intranet, que é uma rede fechada e exclusiva somente a funcionários daquela empresa. E a gente tem o que nós chamamos de extranet. O que é a extranet? A extranet, ela é quando a empresa ela fornece informações para clientes ou parceiros, certo? Neste caso, ele colocou fornecedores. Enfim, e aí nós estamos falando de quê? De extranet. Entenda o seguinte, a extranet, ela basicamente é o quê? Quando você, de uma internet, certo? Consegue acessar uma intranet. A partir do momento que a empresa disponibiliza isso para a internet, nós chamamos isso de extranet. Tem um exemplo absurdo nisso que você vai ficar assim, Vala, eu nem sabia que era assim. Vamos lá, se você tem aí um aplicativo banco, Nubank, Caixa, Banco do Brasil, enfim, você vai precisar de internet para acessar o seu saldo bancário ou enviar um Pix, por exemplo. Mas para isso você tem que entrar no sistema do banco. O sistema do banco é uma intranet. Você coloca a sua senha, seu login, coloca ali a sua Face ID ou sua digital. Não é verdade? Sim. Então você entra no sistema do banco porque ele te fornece esses dados, essas informações pela internet. Mas para você ter acesso a isso, você tem que entrar na intranet do banco. Olha que massa. Então quer dizer, eu uso a internet para acessar uma intranet. Isso é chamado de extranet. Justamente. É quando um sistema ele te fornece as informações que é de uma intra na internet para que você tenha acesso. Isso é chamado de quê? De extranet. Para cá, para nossa alternativa, letra D de Deus. Fechou? Tranquilidade, irmãozinho. Tranquilidade. Próxima questão. 15ª questão. Um perito criminal está navegando no site de internet por meio do browser Firefox Mozilla. Eu acredito muito numa questão dessa. O notebook ou sistema operacional Windows 10 Brasil. Nesse ambiente, ele realizou 2 procedimentos listados a seguir. 1. Executou um atalho de teclado para verificar o andamento de downloads realizado. Bom, se eu quero saber os andamentos dos downloads, né, realizados, é Ctrl+J. 2. Executou um atalho de teclado para imprimir. Meu irmão, todo concurseiro que se preza sabe essa tecla de atalho. Tecla de atalho para imprimir, Ctrl+P. Muito bem. Ó, concurseiro, cara. Não souber a tecla de atalho, Ctrl+P,
Não é concurseiro, velho. Porque Ctrl mais P, eu acho que a tecla que os concurseiros mais apertam, que é para imprimir documentos. Sendo assim, a alternativa letra A de aprovação é a nossa resposta. Tranquilidade, cara, tranquilidade. Vamos lá. 16ª questão. Tópico 11 agora sobre navegadores. No modo de navegação anônima no Google Chrome, o que acontece? O histórico de navegação dos usuários e cookies são salvos? Não, cara. Contudo, ficam acessíveis somente para... Não. Não. Cara, o histórico de navegação, eles não são salvos. Beleza? B. Os arquivos baixados e os favoritos criados ficam salvos temporariamente. Não. Sendo excluído automaticamente quando fecha o usuário. Não, galera. Os arquivos, presta atenção, não é o que você andou baixando. É os arquivos. Não é a lista de download. É os arquivos. Eles não serão excluídos. Nem ficarão temporariamente. Os favoritos, se você colocar como favorito, mesmo que seja no modo anônimo, eles não serão excluídos. Beleza? Eles ficam lá nos favoritos. Mesmo que você esteja no modo anônimo. C. A atividade do usuário permanece visível para o provedor de acesso à internet. Opa, bingo. C de Cristo. Certo? Muita gente acha que por estar em modo de navegação anônima, ele está totalmente escondido. Está totalmente... aqui está tudo certo. Não tem nenhum problema. Né? Eu consigo tranquilamente esconder todas as pastas, todos os sites que eu andei navegando. Cara, nada a ver. O provedor pode saber, o seu empregador pode saber, certo? Os próprios sites ainda podem saber. Então, não tem nada a ver. Nada a ver, certo? Mas quando ele fala atividade do usuário permanece invisível, seria a nossa correta. Por quê? Porque permanece visível para os provedores de acesso à internet. Quem é o provedor? É o que você contratou para ter a internet, certo? Daqui de Sobral, por exemplo, nós temos a Ultra Fibra. Ultra Fibra é o contrato para ter aqui a internet. Beleza? Mas ele tem todo acesso a isso daqui. D. As informações inseridas em formulários, exceto as senhas, são salvas no Google Chrome. Não, cara. Nada a ver, cara. Nada a ver. Beleza? Alternativa letra C de Cristo mesmo. Estão muito boa. Para a próxima. 17. 11. Navegadores ainda, tá? Considerando a utilização do navegador internet Chrome, computador do sistema operacional Windows 10 ou acima, combinação de teclas Ctrl Tab. Acesse a página inicial na guia atual. B. Acesse a próxima guia aberta. C. Fecha a guia atual. D. Fecha o navegador Chrome. E. Abre o gerenciador de tarefas do Chrome. Xiii, gente. E aí, galera? Vamos lá. O que seria Ctrl Tab? Eu tenho certeza que você já ouviu falar na tal do Alt mais Tab. O que é que Alt mais Tab faz? Alt mais Tab alterna entre programas, entre janelas, certo? Logo, pessoal, Ctrl mais Tab, ele vai alternar entre as guias abertas. Professor, eu não sei o que é guia. Venha comigo, ó. Quando você está aqui numa janela do Google Chrome, certo? Ele já abre uma guia. Quando você abre aí outra página, ele abre noutra guia. Quando você abre outra página, ele abre noutra guia. Quando você abre outra página, ele abre noutra guia. Cuidado para não confundir com nova janela. Nova janela é quando é aberto uma nova janela do navegador. Beleza? Uma nova janela do navegador. Quando abre uma nova janela do navegador, aí eu posso ter outras guias. Beleza? Não confundam. Não confunda nova janela com nova guia. Sendo que ele está falando o seguinte, eu tenho ali várias várias guias, e eu quero alternar entre elas. Ou seja, para alternar entre as guias, é a tecla Ctrl mais Tab.
Letra B, então, diz: acessa a próxima guia aberta. Então, se eu tiver na guia, nessa guia 1, se eu apertar Ctrl Tab, ela vai para a guia 2. Se eu tiver na guia 2, se eu apertar Ctrl Tab, ela vai para a guia 3. E assim vai. Beleza, pessoal? Tranquilo. Fechar a guia atual, ou seja, o X aqui fecha a guia atual. Ctrl mais W. Beleza? Fechar o navegador. Fechar o navegador é o X que tem aqui. Aqui já é Alt mais F4. Beleza? Fechou, pessoal. Tranquilidade? Tranquilidade. Aí ele fala assim, ó. Abrir gerenciador de tarefas. Bom, você já aprendeu. Se você não tiver aprendido, vai saber agorinha mesmo, certo? Que o nosso gerenciador de tarefas do Windows, a tecla de atalho é Ctrl mais Shift mais ESC. Já o gerenciador de tarefas, deixa eu colocar mais para cá. Já o gerenciador de tarefas do navegador, do Google Chrome, basta você apertar Shift mais ESC. Fechou, galera? Tranquilo? Por isso aí está, então, as nossas questões. Show demais, cara. 10º ainda, falando sobre os conceitos relacionados à internet, intranet, busca, pesquisa na web, tal. Beleza, basicamente ele quer o quê? No contexto de mecanismo de busca por meio do Google, considere os seguintes textos de busca. Existe site? Existe. Existe esse operador de 2 pontos? Existe. Existe as aspas? Existe. Frase exata, né? Existe o OR? Existe, que é para uma coisa ou outra coisa. Existe isso daqui? Não. Não. Aqui deveria estar junto com o site. Ele não é um filtro de pesquisa. Isso aqui não é um filtro de pesquisa. Beleza? Existe o tracinho como filtro de pesquisa? É isso que ele quer saber, gente. No contexto de mecanismo de busca, considere os seguintes textos de busca. Aí ele fala, nessa lista, o número de textos que contém na pesquisa algum símbolo ou palavra com função exclusiva de tornar os resultados mais precisos. Bom, site, 2 pontos, os 2 pontos, as aspas, o OR, que é ou, e o tracinho. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alternativa letra D, de Deus. Tranquilo? Tranquilidade demais, professor. Tranquilidade demais. 19ª questão. Penúltima, tá, pessoal? Estamos acabando. No contexto de tecnologia da informação e segurança de dados, a segurança da informação é garantida pela preservação de 3 aspectos essenciais, de acordo com o triângulo da figura. Gente, essa questão ela é bem famosa mesmo, porque ela traz justamente os princípios básicos de segurança da informação dentro de uma gestão de segurança. Quais são eles? Nós temos ali o CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Existem algumas palavrinhas que são mágicas para que você lembre o que ele está falando. Por exemplo, uma questão dessa é bem teórica. Veja comigo. P1. Associada à ideia da capacidade de um sistema permitir que alguns usuários acessem determinadas informações, ao mesmo tempo em que impede que outros não autorizados, olha aí, ó. Gente, presta atenção. Se eu tenho um sistema que alguns usuários acessem e outros não acessem, então eu tenho ali um princípio, certo? E ele ainda me diz, ó, apenas as pessoas explicitamente autorizadas. Pessoal, a partir do momento que ele fala isso, você já matava a questão. Autorizadas, pessoas autorizadas quer dizer, eu tenho um login e uma senha para colocar para entrar naquele sistema. Quem não está autorizado não tem login e senha. Fechou? Vou dar aqui um exemplo.
Você provavelmente pode ter aí aulas gratuitas dentro do site do Objetivo. Você faz seu cadastro e tudo mais. Mas aí eles têm que liberar para você, quando você compra, por exemplo, o Objetivo Play, né? Eles liberam para você o acesso com o seu login e a sua senha. Você tem que colocar o seu login e sua senha para você acessar. Isso me dá o quê? Isso faz parte de princípio de segurança. Qual é o princípio dessa segurança? E aí? Olha para as alternativas. Letra A diz integridade. Vou ler só o primeiro, né? Letra B diz disponibilidade. Letra C diz legalidade. Letra D diz confidencialidade. Letra E diz privacidade. Ele está falando de quê? Pessoal, na hora que ele falou de ser autorizado ou não autorizado, e somente determinadas pessoas acessem, basicamente nós estamos falando de uma confidencialidade. E a única alternativa que começa com confidencialidade é a alternativa letra D. E olha a outra, ó. Associada à ideia de que a informação deve estar disponível para todos que precisarem. Bom, então é a disponibilidade. Associada à ideia que a informação deve estar correta, ser verdadeira e não estar corrompida. Opa, então nós estamos falando de estar íntegro. Se você não se corrompeu, você é uma pessoa íntegra. Tá certo? Então, a integridade. Beleza? Tranquilidade demais. Vamos para a nossa questão de número 20, né? Pronto. 20 é a última questão aqui. Sobre o tópico de segurança na internet, vírus e tudo mais. O que é que diz? Com referência a conceito de proteção de segurança, julgue o item subsecutivo. Denomina-se backdoor a situação em que o usuário sofre um ataque e seus dados são criptografados, ficam inacessíveis. E então exige-se desse usuário pagamento de resgate para estabelecer. Galera, não é um backdoor, certo? O que é backdoor? Backdoor, você vai lembrar daquele canal no YouTube muito conhecido chamado de Porta dos Fundos, certo? Quer dizer, um backdoor, ele permite o retorno de um invasor, porque ele deixa as portas dos fundos abertas. Então isso é chamado de backdoor. No caso que ele está falando aí é o quê? Ele está falando, vou até colocar na tela, de um RAM, e eu vou até colocar um cifrão, para você lembrar, de um ransomware. Por que ransomware? Porque é um programa malicioso que criptografa os arquivos e ele pede pagamento de resgate. Por isso que eu coloquei aqui o cifrãozinho, ó. Bem bonitinho para você lembrar. Fechou? Então a alternativa está certa ou errado? Errado. Errado porque não é isso que é backdoor. Certo? Isso ele está falando é um ransomware, não backdoor. Beleza? Bom, gente. Esse é o nosso encontro. Deixa eu colocar aqui novamente lá para o início, certo? Esse é o nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido bastante comigo, certo? Eu espero que vocês utilizem esse material de forma inteligente, de forma útil na sua vida, que você vai aprender bastante, com certeza. Tanto a nossa aula como o nosso material está muito top, tá certo? Se você curtiu, não esquece de deixar seu like, né? Não esquece de comentar e compartilhar. Também eu tenho meu canal no YouTube, youtube.com/proflorivalkerlo. E tem meu Instagram, @proflorivalkerlo. Se puder seguir, vai ser uma honra receber vocês por lá, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto!